Pessoal, eu tentei fazer a live pintando a Branca de Neve para vocês. Infelizmente a internet não colaborou, não deu certo. Eu excluí o vídeo, né? Porque ficou travando demais, atrasando a voz, parado mesmo. Então eu resolvi filmar. Eu vou filmar para vocês e posto, tá bom? Vou gravar novamente, não live. Vou gravar fazendo a pintura e vou postar pra vocês, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Vamos pintar comigo? Vou iniciar preenchendo a pele dela com salmão bebê, o 812. Usei o salmão porque é uma cor de pele um pouquinho mais clara. Como ela é bem branquinha, então eu tô usando essa cor. Mas quem quiser pode usar o pele, amarelo pele. Dá uma clareada com um pouquinho de branco ou rosa bebê, que vocês chegam num tom bem clarinho assim. Faz uma misturinha, tá bom? O meu pano já tá riscado. Já risquei. Usei o carbono para tecido vermelho, porque meus desenhos são grandes. Eu gosto mais de usar esse outro tipo de carbono, que é do tamanho de uma folha de sulfite, mas para meu desenho ele é pequeno. Então eu usei esse aqui nas flores, aqui do lado. E usei o vermelho de tecido aqui, que é a cor que eu tenho no momento. Por isso que tá essa cor forte. Bom, tô usando um pincel bem gasto. Esse aqui é o 12, mas ó, tá bem gasto, bem usadinho. Vou preencher bastante tinta para não ficar falhado. Preencho mesmo tudo assim, ó. Só livro a boca. Posso passar até por cima do risco aqui, ó. Ele fica meio manchadinho. O ruim desse carbono de tecido, gente, é isso. Ele, junto com a tinta fresca, ele acaba borrando um pouquinho. Mas como a gente vai sombrear, aí cobre. Tô preenchendo. Posso passar por cima do risco aqui do nariz, tem um peitinho aqui. Não tem importância, só vou livrar o olho. O meu desenho, ele mede, me perguntaram o tamanho, eu faço ampliação no computador, porque eu gosto dele grandão, então eu posso ampliar do tamanho que for na tela, né? Dou um zoom e vou lá por cima com um papel fininho, papel manteiga, uma seda. E eu tiro o desenho do tamanho que eu desejo. Então, esse aqui tá com 30 centímetros, mais ou menos, assim. Tá com 29 assim e 22 assim, de largura, de braço a braço, tá?
O meu pano é o Santa Margarida. Um pano maravilhoso. Não é patrocínio, gente. Não tem patrocínio de ninguém. Tá? Só porque eu gosto mesmo. Então, por isso que eu tô falando. Ele é um pano grandão. Ele mede 50 por 75. Então, um ótimo pano. Vou preenchendo, ó. Preencho tudo. Se tivesse calor muito quente aqui, o sol forte, e a gente já vai preenchendo isso e dando a sombra. Mas como não tá, eu vou preencher tudo e depois eu vou fazendo o contorno. Vou pegar um pincel agora um pouco mais fino. Já preenchi todo o rosto dela, aqui ó, parte de baixo aqui do pescoço, né, o colo e os braços. Vou pegar um pincel agora bem fino, o meu tá bem gasto, quase não tem cerda. Esse aqui é o número 6 da Castelo. E vou pegar o caramelo 569. E vou dar sombra agora à pele dela. Olha, só de um lado do pincel, quase nada, nada, ainda tiro o excesso, só a sujeirinha. Eu vou vir contornando. Sujo o pincel, tiro o excesso, dou um contorno mesmo, assim, ó. Vou contornando aqui. E ao mesmo tempo, eu posso usar esse mesmo pincel, ou o mesmo que eu tava usando, que é o 12, que eu tava preenchendo a pele. E vou esfumaçando assim, ó. Apagando mesmo, para não ficar aquele grosso. Aquele contorno grosso. Enquanto a tinta tá molinha, aqui na parte de baixo do pescoço, eu passo o contorno e vou esfumaçando. Puxo. Fica forte assim, mas depois eu vou como se estivesse apagando. Uso o pincel mesmo mais largo, para esfumaçar, ó, de leve. Vou esfumaçando. Aqui, ó, em cima do olho, aqui, eu gosto de fazer aqui, ó. No outro, mesma coisa. Faço esse risco aqui, ó, como se fosse a sombra do nariz dela. Aqui em volta do cabelo também. Vou fazendo tudo assim. Um pouquinho, gente, para não ficar aquele borrão feio. Nada, tá vendo? Só a sujeirinha, o pincel sujo. Ó, eu passo e esfrego como se estivesse apagando, esfregando, esfregando. Posso aumentar aqui mais. Onde eu passar, depois eu venho esfumaçando. Aqui, a narina dela aqui, ó. Posso só apertar assim, fazendo uma sombra assim, ó. E apago. E vou fazendo tudo isso assim, ó, no contorno do rosto dela. Viu que ficou forte? Enquanto a tinta tá fresquinha, vai com o pincel e vai apagando, ó.
Depois que ele seca, ele clareia bastante. Nos braços, a mesma coisa. Faço contorno. Aqui, ó, parte de baixo, estivesse fazendo uma sombra. Você viu que manchou um pouco, saiu muito? Apaga, ó. E puxa. Pode usar um pouquinho da pele, da cor da pele, se for pra corrigir. Viu que achou que ficou muito, tá? Tô usando esse pincel mais fino, mas eu poderia estar usando até esse mesmo número 12, não tem importância. Tinta de um lado, vou apagando, sem pôr muita tinta. Vou esfumaçando. Tenta se misturar bem a cor da pele aqui. Sim. Fazendo o outro. Esfumaço bem, que é para cobrir a manchinha do carbono. Faço aqui uma sombra como se estivesse embaixo da manga e aqui, né, por trás do vestido. Vou suavizando essa cor. Tem que ficar só a sombra. Olha. Assim. Pronto. Aqui já tá bom. Se eu quiser, eu posso fazer também em volta da boca dela. Não muito. Bem clarinho. Só pra dar uma... E vou suavizando aqui. Quase nada, ó, só a sujeira, não pego nem tinta praticamente. Vamos dar uma corzinha pra ela, vou pegar um rosa aqui, um rosa escuro, pode ser um vermelho, um rosa, qualquer um. Só a sujeirinha aqui. Vamos dar uma corzinha aqui, uma maquiagem. Olha. Nada, né? Praticamente nada, nada, nada. Vocês estão vendo minha tinta brilhando? Não sei se tá dando pra ver que brilha. Eu coloco essa tinta aqui, gente, ó. A dimensional glitter. Essa é a cristal. Eu coloco dentro de cada potinho, eu já coloco um pouco de tinta. E deixo pra... Quando seca, fica um brilho bonito, ó. Vou já usar a cor mais clara, que é o branco. E já vou aproveitar e fazer aqui a parte do olho dela. Enquanto vai secando pra gente trabalhar o olho. Eu vou usar o branco. Vou preencher e deixar aqui, tá? Enquanto a gente pinta outras coisas. E vou preencher aqui também, que é branco, essa gola dela aqui. Então, vamos aproveitar e já preencher tudo com as cores claras. A tinta, ó, eu coloco um pouquinho no pote. Assim, ó. Só
Misturo. Eu gosto de colocar aqui dentro. É que a minha tinta já usei bastante, ela tá acabando. E mistura na tinta. Aqui e aqui é branco. Então eu vou preencher tudo de branco aqui, ó. Aproveitar já pintar as cores mais claras, que a gente vai passar para as escuras, os pincel não ficar manchando, a gente já pinta as mais claras. Encher. Esfrega bastante para a tinta entrar no tecido, não ficar aquela tinta só por cima, quando lava já sai. Olha. Sim. Preenche tudo aqui. Preencher, já vou sombrear também, que é para não secar muito essa tinta. Então eu vou dar uma sombra aqui no branco. Vou usar o meu cinza lunar 574. Não vou nem trocar de pincel, vou limpar um pouquinho aqui, sujeirinha de nada, ó, de um lado só. Eu venho também, ó, contornando aqui. Fazendo esse contorno aqui. Contornando e ao mesmo tempo já esfumaçando, apagando ele, ó. Faço esse detalhe aqui, esse risco aqui. Vou dar sombra também aqui, ó, ao redor do cabelo. Estivesse fazendo sombra na capa. Do outro lado a mesma coisa. Põe a tinta e vou puxando, ó. Viro. Faço do outro lado. Deixar aqui mais forte um pouquinho. Sim. Agora, enquanto essa parte aí seca, eu vou dar uma esfumaçada aqui, ó. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, da Tigre. Ele é 808/4, né? Um pituá, mas ele é bem durinho. Então eu vou usar o verde maçã. Vou sujar o pincel aqui. Enquanto essa parte aqui seca um pouquinho, vou tirar o excesso, ó, esfregar bem aqui, bater aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, em volta dela aqui, dando um esfumaçadozinho clarinho, só para dar um fundo aqui. Tiro o excesso aqui. Quase nada, ó, só a sujeirinha aqui em volta aqui. Tira bastante excesso. Vou dando esse fundo aqui, clarinho.
bem clarinho. Aqui também nas flores. Essas flores aqui, gente, olha, quem eu já mandei o risco só vai a Branca de Neve. Porque isso aqui, ó, vocês podem montar. Eu tirei de um arranjo, não sei se foi, não sei se era uma cesta de flores. Então eu vi essas rosas aqui, ó, e montei esse arranjo. Outras pinturas eu faço com stencil, sempre para não ficar aquele fundo assim, a lateral vazia. Então eu criei esse arranjo aqui, ó. Fiz essas duas rosas com as folhagens aqui do lado. Vocês não estão vendo direito isso aqui, porque se eu mexer vai tirar o centro da... Mas é o mesmo aqui, ó. Esse aqui é o mesmo, tá do outro lado. Tá? Então, ó, dá uma sombra assim. Varre por entre as folhas. Não tem importância de invadir um pouquinho o risco, tá? Porque isso aqui é uma sombra, a tintura. A tinta depois cobre. Ó. Dá um fundo aqui. Preencher. Bom, vamos voltar para nossa Branca de Neve. Agora, eu vou começar com a cor vermelha. Vou pintar o laço e esses detalhes da manga dela aqui, ó. Esse é o vermelho vivo 541. Tá? Vou pegar um pincel aqui melhor. Vou preencher tudo aqui de vermelho. Mesmo esse detalhe aqui, ó, que é uma sombra, como se fosse a parte de dentro do laço, mas eu preencho com vermelho. Preencho. Eu vou preencher aqui também esse detalhe aqui, ó, com o mesmo vermelho. Vou preencher e vou sombrear com o vinho. Agora com a cor vinho, o vinho é o 565, eu vou dar uma sombra. Pincel bem fininho, ó. Eu vou dar uma sombra aqui. Aqui. Eu contorno e puxo pra dentro a sombra. Pouquinha tinta, ó.
essa parte aqui, posso até preencher ela assim, ó, contornando e puxando pra dentro, como se fosse a parte de dentro do laço. Aqui, e puxo pra fora. Pessoal, meu celular apagou e deu uma desfocada aqui, mas a gente já voltou aqui ao normal, tá bom? Ó, tô sombreando o laço. Então, eu passei o vinho aqui, puxei pra fora, aqui, puxei pra fora, aqui, puxei pra dentro, assim, ó. Aqui, eu vou contornar e puxar assim pra fora, bem pouquinho vinho, gente. Olha. Sim. Aqui também, eu puxo pra fora aqui, ó. Tá? Pouquinho vinho aqui, ó. E vou puxando pra dentro, essa parte pra dentro, essa parte aqui pra fora. E ficou assim o nosso laço. Vou dar uma sombra também aqui, ó. Só de um lado aqui, eu dou uma profundidade aqui com vinho. Só contorno e apago um pouquinho. Assim, ó. Um pouquinho a tinta. Ó. Só um pouquinho. Sempre que eu passo e puxo assim, apagando um pouco. Aqui também. Sim. Vamos fazer a boca dela. Vamos fazer a boca enquanto seca um pouquinho isso aqui. Eu vou usar o vermelho Carmim 509. Com esse pincel mais fino aqui. Eu vou pintar os lábios dela aqui. Ó, ela tem um sorriso, era pra me ter já passado o branco aqui, mas depois a gente passa. Eu vou preencher aqui, ó, deixando esse vazio aqui no meio, onde a gente vai passar o branco. O risco sempre sai um pouquinho borrado, aí a gente vai consertando, tá? Conforme for pintando, a gente vai arrumando a boca dela. Ó, parte de baixo aqui, ó. Um pouquinho de tinta para não sair muito fora. Vamos deixar o sorriso dela livre. Sim. Com o vinho novamente, eu vou dar uma sombra. Ou vinho ou preto, gente. A gente dá uma sombra aqui. E aqui. Cantinho aqui, ó. Na parte de baixo aqui também. Pouquinho, bem pouquinho. Puxa um pouquinho pra dentro. Ali em cima, como tá aparecendo, a gente pode vir com um pouquinho de cor pele. Dá uma arrumada aqui, ó. Passa aqui um pouquinho. Quando secar, eu passo mais um pouquinho aqui, ó. Ficou borradinho do carbono vermelho. Mas conforme for secando, eu vou passando mais um pouquinho ali e eu consigo apagar isso aqui, tá? Vamos ao branco. Vamos preencher o sorriso dela ali. Deixa eu lavar o pincel.
quase nada aqui, ó. Eu vou dar uma luz aqui nos lábios dela, só sujeirinha assim, ó. Vou batendo aqui um pouquinho, aqui também. Não tem nada, é só sujeira no pincel. Dá uma luz. E vou depois passando aqui, ó, conforme a tinta vai secando, ela vai cobrir esse borrão aqui do carbono. Bom, vamos fazer o olho dela agora. Vou usar o próprio que eu usei para fazer a sombra da pele, o caramelo. Vou preencher tudo aqui. Preencho aqui, ó. Preencho. Esse é o caramelo, gente. O mesmo que a gente sombreou a pele dela. Vou consertando aqui, ó. Tem que abrir esse mais um pouco, assim. Agora eu vou usar o preto. E o meu pincel zerinho, ó, bem fininho. Vou vir no preto aqui. E já faço aqui a bola do olho aqui, ó, com preto. Na verdade não vai ser uma bola, vai ser meia, né? Porque é como se tivesse a parte aqui. Eu vou, faço um e arrumo a outra, aumento um pouco, assim. Aqui mesmo eu já vou, ó, vou contornar aqui, quase nada de tinta, ó. Já pus os cílios. Ó, tá dando pra ver? Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais perto aqui. No olho dela aqui. Vou puxando os cílios. Uns maiores, outros menores. Já contorno aqui também. Aqui. Mão bem leve, olha. Faço a sobrancelha. Vamos lá pro outro lado. Pra ver? Aqui. Sim. Bem pouquinho, ó, bem fininho aqui. Eu vou dar uma bem de leve aqui. E aqui. Bem leve, ó.
na boca dela. Esse aqui, ó, depois. Não precisa ser aquele contorno todo, pode ser assim, ó, meio falhadinho aqui. Sim. Vem com branco. Vou dar luz ao olho dela aqui, aqui e também aqui. Pronto. Agora a gente vai voltar, deixa eu diminuir o zoom novamente. Vamos pintar a roupa dela. Deixa eu puxar aqui. Vou passar pra roupa, deixar o cabelo por último, que é preto. Vou pintar a roupa dela. Vou preencher aqui de azul celeste. Um pincelzinho velho. Essa parte aqui eu deixo que é amarelinha aqui, ó, faço amarelinho. Então eu vou preencher daqui pra cima de azul. Aqui. Essa parte toda aqui. Só preencher. Vou preencher aqui e volto com vocês, tá? É só preencher. E volto pra gente sombrear. Agora eu vou usar o azul cobalto 502 e eu vou sombrear esse azul. Eu vou vir com contorno, tô usando o mesmo pincel que eu preenchi. Vou vir fazendo o contorno aqui, ó. Dando sombra aqui. E aqui também, desse lado aqui, ó. Pouquinha tinta do lado do pincel, eu venho sombreando com azul cobalto. Daquele lado eu fiz com vinho, desse lado aqui eu tô fazendo com o azul cobalto aqui, ó. Agora eu vou preencher aqui de amarelo ouro. Olha, amarelo ouro 505. Eu vou preencher e já volto pra gente sombrear ele também. Já preenchi com amarelo ouro, agora eu vou usar o amarelo cádmio para dar uma sombra aqui, ó, 536. Venho aqui com um pouquinho aqui, ó. Tem cuidado para não misturar com o azul, senão fica verde. Só um pouquinho de sombra aqui, ó. Dá um... Aqui. Do outro lado também, aqui, ó. Só para dar uma escurecida aqui nas bordas. Sim. Agora a gente vai preencher o vestido dela. Eu vou usar o azul cobalto.
o 502, o mesmo que eu usei de sombra aqui, eu vou preencher toda essa parte aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, fica melhor pra ver. Cadê o meu pincelzinho? Vou preencher tudo aqui, ó. Passo até por cima aqui, ó. Porque mesmo esse azul sendo escuro, mas eu consigo ver. Eu consigo ver esse risco aqui, ó. E vou preencher mesmo. Bastante tinta, esfrega. Essas coisinhas feias aqui, tira fora, essas pelotas. Aqui. Vou preenchendo aqui, ó. Até a altura de onde eu vou pregar minha saia. Eu sempre passo um pouquinho para baixo, que a saia, quando pregar, já prega no lugarzinho certo, mas eu gosto de passar aqui um pouquinho. Vou preencher tudo isso aqui, a blusa dela, e já volto com vocês. Já preenchi tudo. Olha, dá pra ver o brilho, tá vendo? Conforme vai secando a tinta, o azul cobalto que eu coloquei brilho, dá pra ver, perceber o brilho na roupa? Olha. Vou preenchendo. Onde tiver branquinho, eu vou preenchendo. Já preenchi tudo. Agora eu vou pegar o preto. Pode ser o azul marinho também, mas eu vou usar o preto agora. Tá? Porque eu não tô com o meu azul marinho no momento. Então, ó, pouquinha tinta de um lado do pincel. E eu vou vir aqui, ó, fazendo a sombra aqui, contornando minha roupa aqui. Bem suave. Faço aquela risca aqui, ó, que ela tem aqui, tem embaixo. E venho pouquinha tinta, gente. Olha. Eu venho fazendo um contorno aqui, ó. Tiro o excesso no pano. E posso vir apagando um pouquinho aqui, ó. Puxando, puxando. Deixando só a sombra. Sim. Esse outro lado também. Vira aqui. E vou fazendo esse contorno da roupa dela aqui, ó, com preto. Ou o azul marinho, ou azul petróleo, azul escuro, que você tiver, mais escuro que o cobalto. Tá bom? Pronto. Agora vamos voltar pro cabelo dela. Ela já tá quase pronta aqui. Deixa eu lavar o pincel. Eu vou usar um pouquinho de azul cobalto, gente, aqui no cabelo dela. Vou fazer uns borrões em algum lugar. Um pouquinho aqui. Azul cobalto. Olha, aqui. Aqui. Aqui.
na parte de cima aqui um pouquinho também. Agora eu vou vir com o preto. E vou começar a preencher esses espaços aqui logo. Contornar logo aqui, ó. Fora aqui. E vou preencher sem cobrir o azul. Tá? Olha, eu vou preenchendo. E vou esfumaçando bem pertinho do azul aqui, ó. Pra cor se misturarem. Só para elas se misturarem, não para cobrir o azul. Ó. Esfumaço um pouquinho assim, ó. Mas o azul, ó, eu não cubro. Eu posso até passar um pouquinho por cima. De leve, só para dar uma escurecida no azul. Sem cobrir ele. Vou usar um pincel um pouco mais fino ali. Deixa eu passar para essa parte de baixo. Ó. Não tô passando em cima do azul. Não ainda. Olha. Agora eu vou esfumaçar um pouquinho aqui por cima, ó. Encontrando as cores aqui, ó. Um pouquinho só. Sem cobrir. E... ó, pertinho, mas não cobrir. Aqui também. Vou esfumaçar essa parte aqui, ó. Olha. Passo pertinho. Por cima, assim, mas só de leve, sem cobrir o azul aqui, ó. Quem não quiser faz tudo preto, mas eu quero dar essas luzes aqui, um preto azulado. Ó, puxa assim, ó, sem cobrir totalmente. Olha, esfumaço para as cores se misturarem aqui bem próximo aqui, ó. Esfrego bastante aqui, ó, para elas. Mas não cubro, tá vendo que tá ficando? Dando pra ver que ficam as partes azul. Passo assim, ó. Agora eu vou usar um pincel mais fino para poder chegar ali mais próximo.
aqui em volta do laço, olha, vou esfumaçando aqui, ó. Arrumar aqui. O preto tem que usar bastante, gente, porque conforme a tinta vai secando, se você usar pouca tinta, vai ficando, mostrando o fundo do tecido. Fica feio. Tem que usar, cobrir bem o branco. Ó. Assim. Agora eu venho com branco. E eu vou dar um pouco de luz nesse cabelo. Já tem umas luzes azul, né? Vou dar mais uma clareada aqui. Posso vir aqui, ó. Vai ficar mais clarinha. Só a sujeira, gente, do pincel aqui, ó. Vou dar uma clareada aqui nesse azul. Fica mais visível. Vendo, não tá aparecendo o meu azul? Ele não foi coberto. É o pincel sujo, ó, não tem tinta nenhuma, é só sujeirinha do pincel aqui. Tá vendo? E agora ponho tinta aqui de um lado, quase nada. E vou, ó, puxando aqui, ó. Dando umas luzes esse cabelo. Tem quase nada de tinta aqui no meu pincel. Aqui foi um pouquinho a mais, um excesso. Virar outro lado aqui. Puxar. Depois ele clareia. No caso do preto. Passar um pouquinho de preto aqui, porque o pincel foi um pouquinho carregado aqui. Ó. Como é preto, quando secar aqui, ele vai dar uma escurecida, mas esse branco ele some um pouco. Tá? E a nossa princesa está pintada. Agora eu vou pintar um dos arranjos com vocês, só um lado, porque o outro é igual. Vocês fazem o outro lado. O Branca de Neve tá pronta. Aqui pro arranjo eu usei o amarelo canário. Para as folhas eu usei o verde oliva e sombreei com o amarelo cádmio. Gosto de fazer primeiro as folhas.
preencher aqui as folhas. Folhinha simples, só preencho. Preencher essas daqui e fazer com vocês e termino as outras, depois eu volto, tá? Vou preencher essas aqui, essas 4, que ali é 2 botões. Vou preencher aqui. Não fica um vídeo longo demais. Quando tô soltando aqui. Pegar o branco. Tinta de um lado. Eu vou puxar aqui. E as folhinhas. Olha, aperto e puxo. Venho do outro lado. Aperto e puxo. As folhinhas bem simples. Uma dobrinha aqui. Vou preencher essas aqui e já volto com vocês. É igual. Já preenchi. Agora eu vou preencher as rosas com o amarelo canário. Preencho tudo. Só preencher, gente. O pano nem secou e já tá com brilho. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, né? Pela câmera, mas bem brilhoso. Quem gosta de brilho, eu gosto. Né? Eu vou preencher as duas. Preencher mesmo, assim, ó. Passando por cima aqui. Só preencher. Vou preencher tudo aqui. E volto pra gente fazer o sombreado dela e finalizar as rosas. Preenchi tudo com amarelo canário, ó, tanto as rosas como a ponta dos meus botões aqui. Já preenchi com amarelo canário, 589. Agora eu vou vir com amarelo cádmio, que é o 536. E eu vou sombrear minhas rosas. Vou fazer aqui, ó, parte da boquinha, né? A gente chama boquinha. Já dá algum formato de algumas pétalas aqui. Não sou muito especialista em rosa, gente. Eu amo rosas, mas eu queria pintá-las perfeitamente, mas acho que ainda não tô longe disso, tá? Mas quebra um galho, faço as minhas rosas. Tem me ajudado muito do jeito que faço. Bom? Então, vou sombreando aqui, ó. Um pouquinho de tinta. Da profundidade aqui do copinho, né?
vendo assim? São aqui também no meu botão aqui. E agora eu vou com o branco. Nem limpei o pincel, ó. Só vou puxando aqui umas pétalas das minhas rosas. Fazendo algumas aqui dentro. Tô usando branco puro. E eu ainda pinto rosas bem do jeito que desejo. Por enquanto eu vou me virando com essas. Tá bom? Fica bonitinho. Ó. Puxando pétalas. Dando luz a elas. O outro lado é igual, tá? Vocês pintam. Dá um pouquinho de luz aqui. Aqui. Vou usar agora o verde oliva. Completar aqui o cabinho aqui do meus botões. Tá dando pra ver? Deixa eu puxar mais pra cá. Dá uma limpada aqui. Preencher aqui, ó. Nem limpei, ó. Ainda tem sujeirinha de branco. Venho no branco. Bem pouquinho. Um pouquinho de branco para iluminar. Bom, é isso aí. Para finalizar eu peguei a dimensional ouro de glitter, ó. Fiz um charminho aqui no meio. Deixa eu ver se ela não entupiu, que essa tinta é uma beleza. Que minha tinta entupiu. Essa tinta é uma beleza, muito boa, mas entope demais, demais. Se eu consigo tirar aqui. Não, vou abrir. Deixa eu pegar um pincel fininho aqui, porque ela entupiu o biquinho ali. Pra gente finalizar, não demorar, eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó. Dei umas batidinhas aqui no meio, aqui, ó. Com a glitter ouro, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham entendido.
Tá aí a nossa Branca de Neve, depois de muito trabalho, né? Tentativas. Mas agora saiu, tá? Depois eu termino, faço o outro lado, mas por enquanto é isso, tá? Tá pronta a nossa Branca de Neve. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí. E até o próximo vídeo. Outro lado, ó, é as mesmas rosas, ó. Tá dando pra ver? Depois eu termino, tá bom? Beijo e até o próximo, se Deus quiser.